Existem diversos personagens na Bíblia, que servem de inspiração e são paradigmas em suas características. Bem como livros, que não trazem propriamente um personagem, como os provérbios do rei Salomão, mas nos norteiam com seus conselhos e formas de enxergar a vida. A Bíblia relata grandes qualidades do rei Davi e do rei Salomão, faz isso também com os profetas Moisés e Elias. Em contrapartida, ela também aponta os defeitos dessas pessoas. Em momento nenhum a Bíblia esconde o adultério de Davi ou quando Salomão se envolve com mulheres de outros povos, através de acordos políticos, legalizando a idolatria em Israel. De igual modo, as Escrituras contam quando o profeta Elias se esconde ou quando em uma atitude covarde de Abraão quando diz para os egípcios que Sara é sua irmã. As Escrituras não escondem o pecado de ninguém. Mas, o interessante nisso tudo, é que existem dois personagens bíblicos com pouca mácula em seu caráter. E o mais surpreendente é que esses personagens possuem características bem parecidas, e até os dons e talentos desses dois personagens são parecidos. Você sabe de quem estamos falando? É claro que não estamos dizendo que não havia pecado nesses homens, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, e sim, estamos dizendo que mesmo a Bíblia não escondendo as falhas dos grandes homens e mulheres que aparecem nas Sagradas Escrituras, ela pouco nos diz sobre os erros e os pecados desses dois homens. Se você ainda não descobriu, estamos falando do sonhador José e o profeta Daniel. Esses dois homens, além de serem firmes em seus posicionamentos, têm qualidades em comum. Ambos tiveram sonhos e profecias do futuro reveladas por Deus, com suas interpretações perfeitas, de modo que essas interpretações foram importantes para o crescimento desses dois homens. Por exemplo, quando José interpreta o sonho de Faraó, fazendo com que ele saísse da prisão, e quando Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, ganhando notoriedade no reino da Babilônia. Segundo ponto em comum, é o fato de ambos não se contaminarem com a idolatria e costumes das épocas em que viviam. Não estamos afirmando que existem culturas certas ou erradas, mas quando um costume vai de encontro à palavra do Senhor, é a palavra que deve ter sobreposição diante das demais coisas. Outro ponto a ser observado, tanto Daniel, como José, foram presos. E mesmo diante de tamanha dificuldade, não negaram a sua fé, tampouco esqueceram de seu Deus. Daniel esteve preso com leões, enquanto José ficou preso por anos. Além do mais, esses dois grandes homens de Deus viraram governantes em seus sistemas políticos. À medida que seus conselhos e posições influenciavam diretamente suas respectivas nações. José foi a pessoa mais importante do Egito depois de Faraó, e Daniel desde jovem foi grande conselheiro do rei, e mesmo a Babilônia tendo mudado de rei algumas vezes, ele se tornou o homem mais próximo ao rei após a invasão persa. O que você achou desses pontos incomuns? Já tinha pensado sobre isso? Seja firme em seus posicionamentos, assim como José e Daniel. Não importa se sua família pensa o contrário e teus irmãos te traiam ou se você tiver que dizer na cara do rei que o seu reino sucumbirá. Ouse ser firme. Um grande abraço e que Deus te abençoe.